Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus. Nós vamos hoje dar prosseguimento às nossas considerações sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Espiritismo, enfim. Kardec fala sobre a encarnação, as vidas sucessivas, e ele tece alguns comentários de diversos assuntos, na verdade, na pluralidade das existências. No capítulo 4, né, do Livro dos Espíritos, ele tem vários assuntos. Então nós não vamos falar hoje apenas de um assunto, nós vamos falar de alguns assuntos, mas todos relacionados à nossa encarnação, à nossa vida diária, ao nosso cotidiano. Então, uma das perguntas que Kardec faz é a sorte das crianças após a desencarnação. O que acontece com a criança após a encarnação? Não é? Até pouco tempo atrás, a igreja dizia que a criança ficava no limbo, não era nem no céu nem no inferno. Ela ficava numa situação intermediária. Mas agora, recentemente, foi modificada essa visão e agora as crianças estão indo para o céu, vamos dizer, né? Elas estão indo para o céu. Esse Papa, o Papa, ele modificou esse conceito, não é? Mas nós vamos ver o conceito espírita, né? O que os espíritos revelaram a Kardec sobre a sorte das crianças, ou seja, o que acontece com as crianças após a sua desencarnação. Então Kardec pergunta na questão 197: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, né? Morreu muito jovem, a criança morreu... Toda criança, claro, que se ela morre, ela está jovem. Mas quando Kardec fala tenra idade, ele quer dizer 2 anos, 3 anos, ou até algumas horas de vida. Então ele pergunta se poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto. E os espíritos respondem: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Tem espíritos que são mais antigos, né? Quer dizer, não é por ser mais antigo que é mais adiantado. Às vezes um espírito tem uma existência, um período de formação menos longo, mas porque tem mais boa vontade e evoluiu mais. Por isso que ele fala, sim, um espírito mesmo, que a criança desencarna, e ele não é uma criança como espírito, ele já adquiriu em outras vidas a sua evolução. Então é comum que ele pode ser mais evoluído que os seus pais ou menos evoluído. Então Kardec ainda acrescenta na mesma pergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E os espíritos respondem: isso é muito frequente. Não vejo vós mesmos tão frequentemente vezes na Terra? Claro, né? Tem crianças mais inteligentes que os pais e tem pais mais inteligentes que as crianças. Então é uma pergunta, mas Kardec tem que perguntar, né? Tem que perguntar aos espíritos. Nós temos que lembrar que aqui está sendo feita a doutrina espírita. Muita coisa que nós já sabemos, nos parece bem óbvia, mas Kardec está formando a doutrina espírita. Na questão 198, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Ou seja, o espírito da criança morreu cedo, morreu ainda criança, então ele não fez nenhum mal. Kardec pergunta: ele então pertence a alguma das categorias dos espíritos superiores? E os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter amimado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, o espírito é inocente, o espírito de uma criança é puro na aparência. A inocência é apenas uma aparência. Ele é o que é. Ele já veio como espírito. Ele pode ter uma elevada moralidade, mas não por ser criança, mas por já ter adquirido essa moralidade em outras vidas. E ele poderá ter muitos vícios,
muitos defeitos porque ele adquiriu esses vícios em vidas passadas. Não é não é por ser criança. A criança desencarna, não teve tempo de fazer o bem, mas também não teve tempo de fazer o mal, desculpe, mas também não teve tempo de fazer o bem. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Antigamente, na época de Kardec, 1870, o século XIX, era mais frequente ainda crianças morrerem. Por causa de infecções, problemas de saúde, não tinham medicamentos que tem hoje, não tinham os cuidados, o pré-natal praticamente não existia, né? Pré-natal naquela época. Então, era muito frequente as crianças morrerem, mais frequente do que hoje, que evidentemente. Então, Kardec pergunta, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A resposta dos espíritos. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. É uma questão que ela precisa ser refletida bastante. Ela não pode apenas ler e passar para outra, assim como geralmente a gente faz, né? Por distração até. Então, a curta duração da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência. Pode, não quer dizer que é. Ele pode ser que seja o complemento de uma existência passada que foi interrompida por alguma coisa, o desgaste precoce dos órgãos, até pelo suicídio, talvez. Né? Mas por algum motivo que nós não sabemos, a vida dela foi interrompida antes do tempo, então pode ter que uma complementação na próxima existência. Não é que sempre acontece isso, mas pode ser um dos motivos. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Não é que a morte de uma criança seja uma provação sempre para os pais, ou uma expiação. Não. Mas, não é raro que seja. Os pais podem ter colaborado para algum problema na encarnação passada e que, se transferindo para essa encarnação, para a atual encarnação, levou à morte prematura da criança. Alguma relação com a vida passada. E se os pais contribuíram para isso, então é uma expiação. Agora, pode ser uma prova para os pais, uma dificuldade para os pais, para eles melhorarem a sua fé, aumentarem a sua resignação diante das dificuldades. Mas não quer dizer sempre que seja uma prova ou seja uma expiação. Pode ser, não quer dizer que seja sempre. Né? Não quer dizer que seja sempre. Pode ser que os pais fizeram de tudo na encarnação passada, tiveram um grande sucesso como pais, mas o filho, por algum motivo, né, interrompeu, abreviou a sua vida, não é só pelo suicídio não, mas por outras questões, e ele complementou nessa encarnação. E os pais, eles não têm uma expiação, não é uma expiação para eles, não é? Pode ser até uma prova, de uma forma de se pensar, não uma prova que eles precisassem passar, mas que estava dentro das possibilidades, dentro da utilidade evolutiva deles. Então, os espíritos respondem sempre assim. Não é sempre prova, não é sempre expiação, mas frequentemente é exatamente uma prova ou expiação. Não sempre, mas frequentemente. O Kardec pergunta, o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Tipo, 1 mês de vida, menos, o que sucede? Recomeça outra existência. Fica um tempo no plano espiritual, variável para cada espírito, mas recomeça uma nova existência. E no plano espiritual ele vive também. Nós estamos sempre vivos, ou aqui na Terra, ou no plano espiritual. E uma pergunta agora, Kardec pergunta sobre o sexo nos espíritos. Tem sexo os espíritos? Uma pergunta interessante. Tem sexo os espíritos? E Kardec responde, não como entendeis, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia,
mas baseados na concordância dos sentimentos. Claro, Kardec não perguntou se nós temos sexo. Claro que nós temos sexo masculino e sexo feminino. Existem apenas dois sexos. E nós temos sexo. Mas ele não perguntou se nós tínhamos sexo, que era uma pergunta absurda de Kardec fazer isso. Aí os espíritos respondem não. Os espíritos não têm sexo. Porque o sexo depende de uma organização biológica. O espírito não tem ovário, né? Não tem testículo, não tem pênis, o espírito não vai menstruar, não vai engravidar, nada disso. O espírito não reproduz. Está no plano espiritual, o espírito não engravida e nasce um espíritozinho, vamos dizer assim. Isso não existe. Né? Por isso que o sexo, dependendo de uma organização física, os espíritos não têm. Mas eles têm afinidades, eles têm preferências. Por isso que ele fala, não tem sexo como não entendemos, porque o sexo como nós entendemos depende de uma constituição biológica, depende da biologia, do aparelho reprodutor, da morfologia, da genética. Mas os espíritos têm amor e simpatia. Eles não se porque nós achamos que a manifestação da sexualidade, ela tem que sempre estar ligada à relação sexual. E isso não é exatamente verdade. A simpatia, a afetividade é uma manifestação assim, mais pura, mais assim, diferenciada ou diferente da sexualidade, mais transcendental. Por isso que ele fala, não tem sexo como entendeis, mas há entre eles amor e simpatia. Continua. Um casal de espírito, um homem e uma mulher casados, eles continuam se gostando num plano espiritual. Quando nós dizemos assim, apareceu na reunião mediúnica um espírito de uma mulher. Bom, é uma forma de dizer, né? Uma forma. Mas o espírito não tem sexo. Não é um espírito de mulher, nem um espírito de homem. Ele tinha uma aparência que tinha na Terra. Se ele encarnou como mulher, tinha uma aparência feminina. Se encarnou como homem, tinha uma aparência masculina. Mas, na verdade, ele não é um espírito de uma mulher, né? A gente fala, o espírito de um padre, né? O padre é uma função da Terra, da hierarquia da Igreja Católica, né? Um dirigente do centro espírita esteve na reunião. Não, ele não é mais dirigente do centro espírita. Ele já desencarnou, né? Tem outra função lá. Então, mas é uma forma de identificação, é uma forma de expressão. Mas a gente tem que perceber isso. O que existe entre os espíritos é afinidade, espíritos mais evoluídos moralmente, mais evoluídos intelectualmente, isso existe, né? Mas títulos, né? Esses títulos nós deixamos na Terra. Questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e de uma mulher animar o de um homem? Por exemplo, eu sou homem, eu posso encarnar, na próxima encarnação posso encarnar mulher? Você que é mulher pode reencarnar como homem? Ora, os espíritos respondem, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, claro. Porque o espírito não tem sexo, ele pode reencarnar num corpo feminino, como mulher ou como homem. Daí, como ele não tem sexo, quem vai dar o sexo para ele? O corpo, né? Ele pode reencarnar no sexo masculino ou feminino. Quando errante, ou seja, quando no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Os espíritos respondem, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que age de passar. Se ele tem como função ter um filho, ser mãe, então ele encarna no corpo feminino. Então será sexo feminino, será uma mulher. Se ele tem como função ser pai ou alguma especificidade do sexo masculino, ele reencarna no sexo masculino. Isso não não tem assim uma preferência, tipo assim, eu só quero encarnar como homem, eu só quero encarnar como mulher. Isso só pode ser deve ser um transtorno, né, um desequilíbrio da parte do espírito. O que importa ao espírito é as provas que ele tem de passar. Isso que interessa. Os espíritos continuam na resposta. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres.
Porque não tem sexo. Não tem sexo, pode encarnar como homem ou como mulher. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Pobre, o rico, tem experiências diferentes. Né? Tem experiências diferentes. Então, cada condição social, cada sexo, nascer no sexo masculino, no sexo feminino, oferece a nós experiências diferentes, importantes para a nossa evolução. Né? E tem, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem, ou seja, que só reencarnasse no sexo masculino, só saberia o que sabem os homens. Por isso que às vezes a mulher fala, você não entende a alma feminina. Né? Isso é verdade. Né? Mas pode ser que o homem entenda. Se ele reencarnou como mulheres muitas vezes, isso sempre acontece, ele só não entende por uma questão de sensibilidade, por falta de empatia, mas ele pode entender, e a mulher pode entender a alma do homem, vamos dizer assim, não é a alma do homem, mas a psicologia masculina, através do esforço mental, da empatia. Né? Quanto mais amor temos pelo próximo, mais compreendemos. A dificuldade de compreender o outro não se deve nós não somos burros. Ela se deve simplesmente a uma falta de empatia, a uma falta de interesse. Nós temos pouco interesse nas outras pessoas. Conforme nós amamos, conforme nós nos esforçamos, nós passamos a ter um interesse maior e passamos a compreender melhor. Né? Às vezes nós não nos compreendemos muito porque também não nos amamos muito. Isso é uma coisa engraçada, mas é um pouco triste também, né? Mas é o fato da vida. Né? A questão 203, parentesco e filiação, nossos parentes, né? A nossa filiação. Questão 203, transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Uma pergunta estranha, não é? Hoje nós achamos estranho. Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então, os espíritos respondem, dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Claro, nós herdamos do pai o corpo. Nós não herdamos a personalidade, a inteligência ou a falta dela, a bondade ou a maldade. Nós não herdamos de nossos pais nada que não seja o corpo. Né? Aí vocês perguntam, e por que às vezes nós nos parecemos? Nós nos parecemos porque somos educados pelos pais e mais que isso, muito mais que isso. Nós vivemos muitas vidas juntos, muitas vidas juntas. Então nós aprendemos uns com os outros, aprendemos coisas boas e aprendemos coisas ruins. Né? A gente se influencia para o bem ou para o mal. Um influencia o outro. E quando reencarna junto, na mesma família, natural que tenha muitas manias que aprendemos uns com os outros. Né? Às vezes um pai fala, eu não sei quem ensinou isso para esse menino, reclamando, né? E às vezes ele próprio ensinou, ele mesmo ensinou. Ele já não faz assim, mas ele ensinou para o filho. Agora ele vai ter que ensinar diferente. A mãe também acontece isso. Né? Ou então eles não ensinaram nada disso, e o espírito aprendeu com outras pessoas, em outras vidas, aprendeu com seu livre-arbítrio, com a sua vontade de aprender coisas boas ou coisas ruins. Então é um aprendizado, é um aperfeiçoamento, é uma correção que nós temos dentro do nosso núcleo familiar. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser, os espíritos respondem, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Aí continuam os espíritos. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Né? Que vos parecem estranhos. Às vezes nós gostamos muito mais de um vizinho, de um amigo, do que de um irmão. Né? Porque muitas vezes aquele amigo, ele foi um irmão nosso, um grande amigo em outra encarnação, pode ter sido até um pai ou uma mãe em outra encarnação. E nós temos mais afinidade, às vezes, com um primo, com um vizinho, com um amigo, que nós permanecemos com amizade durante boa parte da encarnação.
E às vezes nós temos antipatia com as nossas famílias, com nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão. Nós temos muita antipatia, porque nós trazemos essas antipatias de outras vidas. Nós esquecemos isso para facilitar agora a realização de laços de amor, laços de amizade. É para isso que existe a reencarnação e para isso que existe o esquecimento do passado. Porque ele possibilita, ele facilita, né, o nosso amor àqueles a quem prejudicamos ou àqueles que nos prejudicaram. A questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora. Né? Tem pessoas que pensam que é uma coisa imoral a reencarnação. Ela destrói os laços de família, como faziam os anteriores à existência atual. Na verdade, a reencarnação aumenta os laços de família. Ele fortalece os laços de família. É apenas por egoísmo que queremos que aquela mãe é só minha mãe. Aquele pai é só meu pai, aquele irmão, e aí por vai, tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é o egoísmo. A reencarnação não, a reencarnação ela amplia esses laços de fraternidade. Nós possamos ter várias mães em muitas vidas, diferentes mães, diferentes pais, diferentes irmãos. Podemos reencarnar na mesma posição social, na mesma posição familiar durante muitas vidas. Mas o que nos vincula é o amor que nós construímos ao longo do processo evolutivo. Esse amor se fortalece com a reencarnação. Esse amor é que nos une no plano espiritual. Kardec pergunta, vamos dar um salto aqui, né? Kardec pergunta na questão 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física, transmitirão também alguma parecência moral? Alguma moral, alguma virtude os pais transmitem aos filhos? Ou transmitem só cor dos olhos, a boca, o nariz, o cabelo, né? Ou só coisas orgânicas? E os espíritos respondem não, que diferentes são as almas, ou os espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Ou seja, as raças, as pessoas têm apenas características genéticas. Né? O pai e a mãe transmitem caracteres genéticos aos filhos, não transmitem caracteres morais. Né? Kardec pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Aí os espíritos respondem: não, ao contrário. Bem grande influência os pais exercem sobre os filhos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. A educação é mudança de comportamento. Mudar para melhor. Os pais têm que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, tem que dar o estímulo, tem que dar a direção para a aquisição de educação. Educação é adquirir hábitos. Hábitos bons, evidentemente. Então, para os pais, constitui isso uma tarefa. Tornar-se culpados se vierem a falir no seu desempenho. Questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Os pais sempre pensam, eu quero uma criança bonita, linda, né? E que às vezes o pai espírita exagera e diz, eu quero um menino, quero que nasça um apóstolo, né? Vou rezar bastante para vir um espírito iluminado, pelo menos dar menos trabalho, né? E até pode ajudar muito, né? Aí, porque os pais, né, virtuosos, Kardec pergunta, por que não atrai também espíritos virtuosos? Aí os espíritos respondem, não é raro que um mau espírito, peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Tem espíritos, alguns, não todos, mas muitos espíritos, no plano espiritual, eles se arrependem do que fizeram. Eles se arrependem, isso é comum. Mais cedo ou mais tarde, sempre o espírito se arrepende do que fez. Pode demorar uma encarnação, 2 séculos, milênios, não importa. Mas cedo ou tarde o espírito se arrepende. E ele pede
E muitas vezes um espírito muito vicioso, muito cheio de defeitos, né? Até perverso mesmo, mal. Ele pede bons pais para vencer essas más inclinações, essas más tendências não, esses maus comportamentos que ele mesmo construiu dentro de si. Então ele pede bons pais, bons professores. Quanto pior o aluno, é muito melhor bons professores. Né? E Kardec pergunta, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação, o filho de um bom espírito, de preferência a um inferior? Olha que pergunta, hein? Querendo uma vantagem, né? Querendo perguntando aqui. Aí os espíritos respondem, não. Ou seja, você pode rezar o que quiser. Você não vai atrair um bom espírito no lugar de um inferior. Aí o espírito, não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Já ajuda a melhor a oração, a prece, já ajuda a melhora espiritual daquela criança. A melhora moral daquela criança. Esse é o dever dele. Os maus filhos são uma provação para os pais. Aí sim, né? Os maus filhos são uma provação. São algo a ser vencido pelos pais. E são questões que elas se prolongam, não é? A questão vai do 201 até a questão 217, né? Mas nós não queremos prolongar muito o vídeo. Em próximo vídeo, nós continuaremos essa conversa, essa explanação breve, assim, descompromissada, para o nosso melhor entendimento da doutrina espírita, não é? Principalmente nessa época de pandemia, que a gente está com isolamento social, é uma boa oportunidade de estudar o ensinamento dos bons espíritos, né? Nós temos que nos iluminar para que também possamos iluminar os que estão no nosso caminho. E que Jesus abençoe a todos.